dia, a paz do Senhor. Tome assento, por favor. Você que nos acompanha de casa, é um prazer ter a sua companhia e eu quero te desafiar para nesses momentos que vão se seguir, você ficar conosco e você ser impactado com revelações e com mistérios do reino de Deus, que podem mudar radicalmente a tua vida. É um desafio. Deixe esses minutos e você vai perceber isso. Nós somos a igreja Primeiro Amor, somos uma igreja estabelecida aqui em Belém, no bairro de São Brás, que é muito conhecido, bem pertinho do berço de Belém, bem na frente. Então é uma localização estratégica, temos um bom prédio, um estacionamento muito bom, e eu quero te convidar a vir nos visitar e conhecer esta igreja, que apesar de ser bem novinha, é uma igreja muito atuante e que tem uma programação extensa para a família. Desta feita, nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. Fantástico, incrível. E hoje nós vamos estudar uma parábola daquela série que está na semana da crucificação. Muito interessante, que é a parábola das bodas. Algo que foi revelado há muitas centenas de anos antes, e que Jesus vem chamando a atenção daquele povo, e eles simplesmente, muitos, não escutam, e às vezes entendem, e às vezes não entendem, um grande mistério do reino de Deus. Antes de nós lermos a parábola, eu queria contextualizar. Já começamos falando que a gente estava naquela semana, onde no dia 10 de Abib, exatamente como aquele cordeiro lá no Egito, que foi separado para ser observado até o dia 14, a sexta-feira, a morte. Da mesma forma, Jesus, ele entra em Jerusalém no dia 10. Jerusalém não é uma cidade comum. Naquele momento, Jerusalém é a cidade mais importante do mundo inteiro. Por quê? Porque ela tinha um templo que era uma lindeza, construído por Herodes, é onde estava todo o epicentro da espiritualidade humana. Jerusalém, que era uma cidade relativamente importante, ela recebia 5 vezes mais a sua população. Imagina, aqui tem uma festa que a gente recebe 20% da população e a cidade fica cheia, não é? Você imagina 5 vezes a população. O mundo inteiro ia para Jerusalém. Então, preste atenção que no dia 10, Jesus, ele entra montado no filho de uma jumenta, num jumentinho. Ninguém consegue entender aquilo naquele momento, mas é, na verdade, o cumprimento da profecia que está em Zacarias, que o Filho de Deus haveria de entrar, e entrar pela porta dourada, exatamente por onde entrou, saindo do vale de Josafá e entrando por ali, e foi aclamado, e foi uma confusão na cidade, porque a fama de Jesus era muito grande. Aquilo tinha se espalhado por todos os lugares, então ele foi ovacionado. As pessoas correram, tiraram as folhas das palmeiras, colocaram no chão, tiravam as suas capas e colocavam no chão para Jesus passar. A cidade ficou assim muito agitada. Essa era a época da Páscoa, a festa mais importante. Eu diria que é a mais importante para judeus, para cristãos de fato e até para muçulmanos. Vejam como é interessante. As 3 principais religiões do mundo, elas têm o seu centro, sua principal, de verdade, na Páscoa. Embora isso seja mais latente aos judeus. Poxa, pastor, será que não é o Natal? Não. A gente diz que o Natal, ele tem um volume maior pela conotação que se tomou no comércio,
compras e tudo mais. Mas a festa mais importante é a festa da libertação, Páscoa. Bom, lembrem que a gente está falando sempre, como fala Hebreus capítulo 10, verso 1, sobre sombra e sobre realidade, sobre tipos de Jesus e sobre Jesus. Quando você vê a época chegando na sua plenitude e se cumprindo as Escrituras, coisas que nós não entendíamos, agora a gente consegue entender. Então lembrem da libertação da escravidão do povo hebreu, que foi algo extraordinário no Egito, e agora está prestes a acontecer nesses dias da parábola a libertação, aquela que é mais importante, que é da escravidão do pecado, que escraviza não por 430 anos como foi do Egito, mas que escraviza para a eternidade. Olha só, e está se cumprindo. O cordeirinho não é aquele que foi separado sem mácula, sem defeito, um ano para morrer por família. Agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vai ser imolado exatamente fora do arraial, fora das suas casas. Está chegando a plenitude dos tempos. Bom, essa parábola também é o final de uma sequência de 3 parábolas. O clima estava muito tenso. Jesus, ele ia ao templo ministrar a palavra, ensinar a palavra, que é a base da igreja, a palavra, e os milagres se sucediam. Os relatos de Mateus, Marcos e Lucas diz que os coxos, cegos, endemoniados, pessoas doentes, elas iam a Jesus no templo e ele as curava abertamente a todas. É chegada a hora da revelação do Filho de Deus. Então o clima era muito, muito tenso. E você pode até perceber, pode pensar assim, Jesus falava por parábolas, né? Parábolas são paralelos, não é? Mas você vai perceber que as autoridades, aqueles que têm conhecimento, eles sabiam do que Jesus falava. É isso que está em Mateus capítulo 21, verso 45, e você vai acompanhando aí. As autoridades sabiam que Jesus estava falando, estava chamando a atenção delas e estava trazendo à luz mistérios que estavam escondidos e sem entendimento há muito tempo. Como eles conheciam as Escrituras, na hora que aquilo vinha, o Espírito Santo testificava e não havia jeito. Para você ter uma ideia do que a gente está falando ainda mais detalhadamente, a primeira parábola dessa sequência foi a dos 2 filhos, e você conhece. A parábola dos 2 filhos é aquela que um pai dá uma ordem para 2 filhos: vai trabalhar na vinha. E aí o filho diz para ele: não vou de jeito nenhum, e acaba indo. E o outro filho, o pai chega: vai trabalhar na vinha. Ele diz: pois não, já estou indo, pai, e não vai. Olha só. Aí Jesus pergunta: quem de fato obedeceu ao Senhor, ao Pai? E você já sabe, foi aquele que, apesar de dizer que não iria, de ter rejeitado inicialmente, ele foi trabalhar. E a segunda é a parábola dos lavradores maus. O Senhor, ele fez uma vinha, colocou cercado, colocou lagar, colocou tudo, preparou tudo, uma vinha perfeita, e aí arrendou, chamou algumas pessoas e disse: toma conta que a gente vai fazer uma parceria aqui. Quando chegar o momento, eu vou pegar e venho para pegar aquilo que é meu, a minha parte no lucro. Ok? Ok. E foi assim que foi feito. O que acontece? Esse senhor, ele manda, e diz exatamente, que é interessante, que ele diz que é um homem, que é um pai de família. Olha, Deus se referindo a nós como família dele, né? E ele diz que ele mandou os servos naquela época, e eles pegaram e feriram os servos, mataram e apedrejaram. Olha só. Aí esse senhor, por extrema misericórdia, ele manda outros servos
e da mesma forma fazem. E aí esse Senhor é tão misericordioso que ele diz assim: estão fazendo isso com os meus servos, mas eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. Então ele manda o seu filho, e eles pegam o filho, o arrastam para fora da vinha, para fora do arraial, e o matam. Você que tem um conhecimento bíblico sabe que os servos são os profetas que Deus mandou, e que o povo de Deus o rejeitou, os rejeitaram, os mataram, os apedrejaram. E Jesus está falando agora do filho, e eles não conseguem perceber que ele está falando dele mesmo. Mateus capítulo 21, verso 22, diz que Jesus é a pedra de esquina, a principal, aquela que os edificadores rejeitaram. É esse o final da parábola. Então ele vai à casa de um fariseu, comer pão, fazer uma refeição, e na casa do fariseu há uma exclamação muito interessante sobre aquele que é feliz quando come o pão do céu. E aí nós vamos entrar na parábola que está em Mateus capítulo 22, verso do 1 até o verso 14. Reparem que quando a gente faz esse contexto e diz mais ou menos e se situa na história e no tempo, você entende perfeitamente agora a palavra que nós vamos, a parábola que nós vamos ler, que é de fato um mistério, uma revelação. Uma coisa antes que seria interessante citar: por que Jesus fala por parábola? Na sexta-feira nós ministramos sobre isso. Por que será? Que a parábola é uma alegoria, é um paralelo da realidade. E quando Jesus está falando as parábolas, em geral, as pessoas elas não entendem. Então por que ele fala por parábola? Mateus capítulo 13, antes por favor de nós lermos a parábola, Mateus capítulo 13, verso 13 até o 17, numa outra parábola que é muito interessante, Jesus explica isso para você entender a diferença da multidão, onde ele falava muitas vezes para muitas pessoas, e elas não entendiam, e depois explicava aos discípulos, como é o caso nítido, claro, da parábola do semeador. E Jesus diz por que exatamente ele está falando por parábola. E você que está na sua casa ou assistindo em qualquer momento, entenda e veja onde você se enquadra. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. Presta atenção. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, centenas e centenas e centenas de anos antes. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Olha só, é o coração que bloqueia a palavra de Deus. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração. Olha só, tem que ser com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Não é que Jesus não queira convertê-los e não quer que os cure, não é isso. É que por causa do coração endurecido, por causa do orgulho, por causa da rejeição a Deus, eles não conseguem compreender. Então, em nome de Jesus, nós vamos ler a parábola agora. E eu te peço e oro a Deus para que o teu coração, o meu coração, eles estejam moles, eles estejam abertos, que haja humildade, que a gente entenda perfeitamente o mistério de Deus e aquilo que Deus está nos colocando hoje. Mateus capítulo 22, verso 1 diz assim: bem-aventurados, felizes, porém os vossos olhos, porque veem e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ainda é o finalzinho daquilo que nós estávamos falando. Agora sim, a parábola. Vamos lá. De novo, novamente, a terceira parábola. Entrou Jesus
a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei, e ele está falando de Deus Pai, que celebrou as bodas do seu filho, o casamento do seu filho. E o original, a gente vai perceber que Jesus se refere ao filho único do rei, ao príncipe. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Quem é que o rei convida para as bodas do seu único filho, do príncipe? São os nobres. Ok? Numa melhor tradução para que você entenda, e naquela época você se situe, são os dignos. Então, quem tinha dinheiro, quem tinha título de nobreza, era digno, e quem não era ralé. Então, os dignos eram chamados para o casamento real. Por quê? Nós vamos ver que para você chegar no casamento real, primeiro que você tem que ser nobre, e você tem que cumprir alguns passos muito interessantes. Enviou ainda outros servos com esta ordem: todo o reino sabia do casamento, atenção, sabia do casamento do príncipe, do herdeiro, mas o rei manda os servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Você sabe quantas pessoas um boi alimenta? Um só, vários dias, todos esses que estão aqui, nessa plateia. Quando ele fala em bois, em cevados, significa que é uma cerimônia muito grande, uma cerimônia muito importante, com muitas pessoas. Eles, porém, quem? Os nobres, os dignos, não se importaram e se foram para o seu campo, ou seja, para as suas casas. Lembre que na época, nós não estamos falando de uma cidade urbana, não é? Era uma cidade rural, essencialmente rural. Tudo aquilo que está sendo dito está baseado na pecuária ou na agricultura. A gente consegue entender que essa era a matriz da época, né? A matriz econômica. Então fica fácil entender. Então, uns foram para as suas propriedades, outros voltaram para o seu negócio, e outros, aí é pior ainda, agarrando os servos. Por quê? Os maltrataram e mataram. Meu Jesus, você consegue entender? Você consegue entender? O rei, ele é a figura máxima de um reinado, de onde todo aquele povo vive. Você desrespeitar uma ordem do rei é uma afronta, e você vai ser punido provavelmente com prisão ou com morte. Era assim que se passava. O rei manda convidar para o casamento do seu único filho, que todos já sabiam que iria acontecer. A escritura é muito clara, está previsto desde antes, lá na fundação, quando Adão peca, ele já disse que ia providenciar aquele que iria pisar a cabeça da serpente. No Egito a gente vê claramente a libertação e o casamento de Deus com aquele povo, escolhendo aquele povo como noiva, mandando o seu filho, tipificado na figura do carneirinho, morrer e com o seu sangue, na verga e nos umbrais das portas, livrar aquele povo, os primogênitos, da morte. Mas haveria do primogênito de Deus morrer em favor daquela que ele iria desposar, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Depois que maltratam e matam os servos, o rei ficou irado
e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Jerusalém, como eu falei, é uma cidade esplendorosa, um templo magnífico feito por Herodes. E aí no ano 70, logo depois, a gente vê Jerusalém dizimada, destruída. Só sobrou um montulho de pedras. As autoridades, os fariseus, saduceus, as autoridades, elas foram mortas, todos foram mortos. Toda a população praticamente foi dizimada, a cidade foi destruída. Foi algo terrível, como nunca tinha se visto antes. Olha só, veja o cumprimento disso. Então, o rei disse aos seus servos: está pronta a festa. Os bois estão mortos, os cevados estão mortos, está tudo pronto. A festa das bodas do príncipe, do seu filho unigênito. Mas os convidados não eram dignos. Você já pensou nisso? Ide, olha o que Deus faz. Olha o que esse rei faz. Ide, se coloque em movimento. Servo, serva, se coloque em movimento. Pois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrarem. Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Você consegue entender o que Deus está falando? De modo claro, nítido. Ele usa a parábola e se posiciona. Ele traz o passado para a plenitude, ele traz a plenitude e leva ao futuro, ele pega o futuro e traz a plenitude e traz ao passado. Ele consegue linkar numa inteligência sobrenatural que só Deus a tem, através de uma parábola que ele cria naquele momento e que ela traz no seu bojo toda a revelação dos mistérios de Deus, escondidos durante milhares de anos, revelados àqueles que têm o coração aberto. Mas não só a estes, há outros que não têm o coração aberto também e que rejeitaram a Deus, que mataram os profetas, que não querem participar, que não são dignos, embora povo de Deus, embora nobres, embora Deus os tenha escolhido e tenha vindo e feito a festa para eles, eles o rejeitaram. Eles rejeitam a Deus e afrontam a Deus. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E eu vou parar aqui e voltar um pouquinho. Como é que se dava? E aí eu não vou falar somente daquilo que a gente procura aqui na lição, mas eu vou falar também de algumas coisas, de alguns historiadores paralelos nessa época que dizem como é que acontecia um casamento real. Então eu vou localizar você, para você entender o que está acontecendo. Quem já casou uma filha aqui? Ok. Mulheres que já casaram, eu estou falando na igreja e com vestido e tal, casaram, né? Ok. Uma das coisas mais caras do casamento, o que é? Vestido de noiva. Se você olhar o vestido, você vai perceber que você encontra vestido aí de 15 mil, mas você encontra vestido de 150 mil, 750 mil, dependendo do estilista. E que, por exemplo, se você for como eu, não é como foi a minha filha na hora de casar,
a gente, graças a Deus, que tinha a Vânia e o Luiz da Elis Verline, não é? Como amigos. Então a Vânia fez algo muito legal para a gente, deu de presente o vestido, o aluguel do vestido. Então quem não tem tantos recursos, o que você faz? Você aluga. Aí o aluguel, se for um vestido muito, muito ruim, é R$1.500, né? Mas se for ruim, mas os aluguéis podem ir a 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil e até muito mais do que isso, para você ter uma ideia quando é o aluguel do primeiro uso. Porque o ateliê, como a Elis Verline, ela faz isso também. Ela faz o vestido de primeira classe e depois você pega aquilo, devolve o vestido, ela recupera, lava e tal, bota perfeito, o vestido está novinho, ela lava, preste atenção, ela lava o vestido e aquele vestido fica como novo. Como é que se dava a entrada, o ingresso numa boda real? Num casamento real? Só os dignos, por quê? Porque tem que ter muito dinheiro, porque a veste que você usa para ir para esse tipo de coisa é uma veste caríssima. Tem até uma analogia do Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, que é uma pessoa muito conhecida no nosso país, que ele diz que se você fosse precificar mais ou menos uma veste de um nobre, que em geral quem tinha dinheiro, assim como as mulheres, né? O homem não é tanto, mas tem também. Mas as mulheres que gostam de usar, que tem muito dinheiro, gostam de usar roupa somente uma vez, não é isso? Não é? Então os nobres que tinham dinheiro, eles só usavam a roupa uma única vez. E essa roupa, segundo o Rodrigo Silva, ela equivale mais ou menos ao preço de um carro zero hoje. Caro, muito caro. Digno, nossa, muito dinheiro. Mas tinham coisas interessantes. Por exemplo, você tinha que colocar, em tese, uma roupa nova. Antes da roupa, você tinha que tomar banho e se perfumar com aloés, mirra, os perfumes mais caros. Era assim que você se habilitava a estar numa cerimônia de bodas. Olha só, a gente já está conseguindo entender que nós não temos muita coisa a ver com esses nobres, não é? Não é verdade? Com essa dignidade. Mas presta atenção numa coisa que é interessante. O banho, a gente pode citar João capítulo 15, verso 3. A limpeza que era feita. Naquele tempo tinha muita poeira, andava de sandália, né? Não tinha aquele asfalto todo, carro para você movimentar com ar-condicionado. Então a gente era limpo. Quando Jesus veio, ele diz: a limpeza que eu faço é pela palavra. A minha palavra vai te limpando. 2 Coríntios capítulo 2, verso 15, ele fala dos aloés e veras, né, da mirra, os perfumes, porque ele diz que esse povo que vai para bodas dele, porque nós somos para Deus como o bom perfume de Cristo, nós que somos salvos, mas nós somos um perfume desagradável para aqueles que se perdem. Prestem atenção. Então olha só, você se fez digno, você vai participar das bodas, você já participou da boda do Cordeiro. Eu vou explicar bem exatamente qual é esse momento. Você tem o perfume, você já foi limpo pela palavra, você só entra se você foi tomado banho na palavra de Deus, e a palavra te modifica, te limpa e vai mexendo. 2, você tem que estar perfumado. Esse perfume é o Espírito Santo. Atenção, para uns você vai ficar muito cheiroso, para outros esse cheiro é de morte, e essas pessoas vão te rejeitar, para aqueles que te cheirarem como morte, e vão te perseguir, e vão te maltratar, e vão te matar. Isso vai acontecer com a igreja, conforme a palavra do Senhor, que diz que nestes finais de tempo, a iniquidade iria se multiplicar, e o amor de muitos vai esfriar. Você consegue entender isso? E por fim, Marcos capítulo 9, verso 3. Você vestia a roupa. Olha que coisa linda. E as vestes
tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Duas coisas interessantes para você entender a riqueza da palavra de Deus. Primeiro, que negócio é esse de lavandeiro? É simples. Eu era nobre, mas não era muito nobre. Então eu não ia comprar uma roupa nova para o casamento do rei, mesmo sendo o único filho do rei, porque eu não queria, mas eu ia participar das bodas. O que é que eu fazia? Ou eu estava com pouco recurso, em geral, né? Eu procurava um camarada que era chamado de lavandeiro. E o lavandeiro, ele era especialista em alvejar roupas. Era uma profissão que existia naquele tempo. E antes dele, ele pegava aquele traje com todo cuidado. Ele passava dias com aquilo e ia lavando e colocando produtos até que aquele traje ficasse como que novo. Então é essa a comparação que está sendo feita. Essa mesma veste aqui são as vestes que serão usadas pela noiva de Cristo, que serão usadas pelos convidados para as bodas, que são, na verdade, a noiva de Cristo. Aí você pode pensar e entender, então já percebi, por isso que os candidatos lá, que foram chamados, eles não eram dignos. Como eles, maldosos, desobedientes, que rejeitam a Deus, poderiam se tornar a noiva do unigênito do rei? Não poderiam. Mas quem os rejeitou? Eles rejeitaram a Deus. Você consegue entender como aconteceu com o pecado comigo e contigo? Deus não nos rejeitou. Nós pecamos, nós desobedecemos, e aí nós empurramos Deus para fora das nossas vidas. Nós os rejeitamos. Qual é o pecado que não pode ser perdoado? A blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é isso? É quando você rejeita o Espírito Santo e você não aceita o Espírito Santo. Você simplesmente coloca uma barreira e não deixa o Espírito Santo chegar. Se ele não chega, quem vai te convencer da verdade, do justiça e do juízo? Ninguém. Não vai ser a minha palavra, não vai ser a palavra de um padre, não vai ser o melhor orador do mundo. Se não houver o Espírito Santo, não há convencimento. Mas se houver o Espírito Santo, até uma pessoa como eu pode ser usada para te convencer da verdade, da justiça e do juízo. Portanto, preste atenção, ainda fique mais uma milha. As vestes eram brancas, resplandecentes, linho fino, puríssimo, vestes dignas de um casamento do príncipe, do filho do rei, perfumado, tomado banho. Olha que interessante. Vamos voltar então para o final da nossa parábola. Pode ser a partir do verso de número 10, por favor. Vamos continuar e entender o que era esse final e o que Jesus está dizendo e aonde tudo isso vai dar e o que é que eu tenho a ver com essa história toda. E as suas, vamos lá, Mateus 22:10, continuando. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, todos. Eles chamaram: quem quer ir? Quem quer ir para as bodas do príncipe? E aí vieram maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Nossa, esse rei é incrível, ele é misericordioso. Pela lei, pela justiça, seriam os dignos. Os dignos não quiseram, então o que é que ele faria? Tudo bem, vamos fazer as bodas mesmo, e vou destruir esses camaradas e vou levantar uma outra geração. O que é que Deus faz? Ele chama aqueles que não são dignos e abre esse convite para
todas as pessoas, por todos os cantos do mundo, por todas as esquinas, e diz que ele está convidando para algo extraordinário, que só acontece uma única vez e que é a maior festa que poderia ocorrer no reino, que é o casamento do príncipe, do seu filho unigênito. Quando a festa se desenrola e continua, entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, intimidade e comunhão. Ele notou ali um homem que não trazia, que não vestia o traje, a veste nupcial. Que esquisito. Porque olha só, quando você é digno, você tem a sua roupa, ou quando você é pouco digno, não tem roupa nova, mas você pega a melhor que você tem, entrega no lavandeiro, alveja, deixa brilhando, resplandecendo como nova, toma banho, se passa perfume e vai para lá. Aí você é digno e entra. Como foi chamado? Bons e maus. Em todas as esquinas, como é que aconteceu? O rei mesmo, ele providenciou. E aí outra coisa que é muito interessante, é que os historiadores dizem que isso aconteceu algumas vezes. Quando o rei resolvia, por algum momento, chamar pessoas que não eram da nobreza, então ele as fazia nobres. Você consegue entender que essa história aqui para os mais velhos não é tão diferente, não é tão esquisita, quando a gente olha, por exemplo, a Inglaterra e vê lá a família real, e quando entra uma que não é da estirpe real, você lembra? Como, por exemplo, a princesa Diana. Aí o que é que eles fazem? Eles fazem com que ela venha para estirpe real. Aí dão tratamento, educação, dinheiro, roupas e tal, e tudo mais, e adequam a família real ao protocolo real. O rei, portanto, ele providenciou para que todos aqueles que se chegaram e que escutaram o convite, que obedeceram e que não rejeitaram, ele providenciou o banho, ele providenciou os perfumes e providenciou as roupas. Eles foram feitos dignos de estar no banquete e de sentar à mesa com o rei. Olha que coisa maravilhosa, é isso que Deus fez comigo e com você. Nós não éramos o povo que tinha sido escolhido. Nós não éramos o povo da promessa. Mas a rejeição dos dignos fez com que essa palavra ela fosse pregada em todo o mundo. E está sendo. E quando completar essa jornada pelo mundo inteiro, o que a palavra diz? Que Jesus retornará. E já está muito próximo, porque você pode pensar no avanço da tecnologia, quantas pessoas tinham, você pode assim pensar, ué, naquele tempo de Jesus, pastor, não estou entendendo, o senhor falou que Jerusalém ficou agitada, que foi uma confusão, que foi gente demais na entrada de Jesus, que foi uma confusão no templo, fechado. E como é que 2, 3 dias depois, eles prendem Jesus e matam Jesus na sexta-feira? É simples, porque lá naquele tempo não tinha a TV aberta, não tinha as mídias sociais, o Instagram, o YouTube, não tinha os streams, não tinha o jornal. Então a coisa era boca a boca. Não tinham avenidas largas, era tudo pequenininho, e a comunicação se dava muito devagar, até que um povo todo conseguisse, para Jesus chegar naquele momento e ser ovacionado, é porque a fama de Jesus corria de todos os jeitos. Pessoas eram ressuscitadas, cegos viam, coxos andavam, endemoniados, eles eram libertos. Era um absurdo tudo que estava sendo feito naqueles 3 anos, e aquilo não tinha como nesse intervalo não correr e não atingir. Mas 2 dias depois que Jesus entra, eles o prendem na calada da noite. Por quê? Na noite, para ninguém os verem. Forjam rapidamente,
olha, de um dia para o outro, eles forjam um julgamento. É Páscoa, é libertação. Chamam um bandido dos mais perigosos, assassino, Barrabás. Pagam rapidamente aquele povo que foi naquele átrio. E pagam para que aquele povo comece a gritar e soltar a voz e pedir por Barrabás e dizer que Jesus era um herege. Olha que interessante. E aquilo tomou um vulto muito rápido, porque você fecha as portas ali eu acho que foi na Fortaleza Antônia, e aí só entra um número restrito de pessoas, e aquele agito, aquela pressão, aquela maldade, aquele domínio de Satanás, porque é chegada a hora da morte do Filho de Deus. Como impedir isso? Cadê as pessoas que ovacionaram Jesus? Algumas delas estavam presentes, mas a multidão as sufocou. Elas não conseguiram ficar. A gente vê isso, não é? Quando tem um discípulo que vai negar a Jesus, eu não conheço. Aí o galo canta, não é assim? Então tinha algumas pessoas lá que ovacionaram a Jesus, que estavam lá, que eram os sinceros, a família, seja que tinham, mas eles conseguiram falar e conseguiram dizer: é mentira, não interrompe, não tem como, não, esse é o Filho de Deus, ele não fez nada, é mentira. Não, eles não conseguiram. A maldade do mundo, ela acha ocasião para se materializar. O rei, ele entra na sala do banquete daqueles que se fizeram dignos, e ele olha uma pessoa que está lá indevidamente. Não é porque ela não é digna, é porque ela não passou pela conversão, pela mudança. Ela foi atraída pela palavra, mas ela não foi feita digna. Por quê? Porque ela acha que ela pode ir ao céu, porque todos os caminhos levam ao céu. Não é. Todos os caminhos levam ao inferno, exceto um que vai ao céu. Não, mas eu sou bonzinho. Parabéns. Eu não desejo mal para ninguém. Poxa, que legal, que bom. Sou cidadão, cumpridor das leis. Não, eu frequento a igreja. Eu vou para a igreja. Eu vou para a EBD. Eu até paro quando tem uns caras esquisitos falando na televisão, e paro para escutar. Eu disse: nossa, essa palavra é muito, é meio, não sei direito. Eu estou olhando, eu estou escutando, eu estou gastando meu tempo no domingo, que eu podia estar fazendo outra coisa. Estou olhando o cara falar aqui. Não, eu parei agora para escutar essa passagem. Meu amigo, tu podes fazer qualquer coisa, mas se você não tiver tomado banho pela palavra do Senhor e limpo pela palavra do Senhor, se você não tiver o perfume do Senhor, que é o seu Espírito Santo, que exala por todos os lugares, se você não tiver as roupas que elas foram lavadas no sangue do Cordeiro, você não se faz digno de sentar à mesa para as bodas. Você não é convidado, você não é a noiva do Cordeiro. O rei nota, e é uma das coisas mais intrigantes e mais legais que eu vi nesse texto, e eu falei da outra vez que a gente ministrou. O rei, ele já sabia que ele era um intruso, e que ele estava desrespeitando o rei e a todos com a sua presença fedorenta, suja e maltrapilha. E é isso que nós somos sem Deus. Por mais capa que a gente tenha, mesmo assim, aquele rei deveria imediatamente retirar aquele homem e o castigá-lo ou matá-lo, porque ele era um intruso. Ele, com essa atitude, ele afronta toda a realeza e chama a realeza de imunda. O rei chega para esse homem
e diz: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Percebam que o amigo está com letra maiúscula. Gente, ele ama, mesmo sendo uma pessoa que o desrespeita, que o afronta, ele ama essa pessoa. Ele ama e diz: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Aí você sabe qual é a reação desta pessoa quando ela ouve uma palavra tão forte dessa? Ele emudece, ele fica calado. Ele fica calado perante o rei. Ele não responde. Qual é o sentimento que ele tem? Porque ele sabe, ao contrário de você que pensa que não sabe, ele sabe que está ali o castigo é a morte. Ele não pode afrontar o rei, todo o reino, estando ali sujo, maltrapilho, fedorento. Mas mesmo assim o rei pergunta, e em vez dele dizer: errei, eu não sabia, seja lá, isso tudo ele sabia, é claro, ele estava ali porque o coração dele era orgulhoso. É aquele mesmo coração que Jesus usa as parábolas, porque é um coração que rejeita a Deus, é um coração que não é humilde, e um coração que não é humilde, Deus se fecha a esse coração. Não é possível acessar o céu sem humildade. Não é. Deus resiste aos soberbos, mas Ele se revela aos humildes. É assim que funciona. O segredo é no coração. Lembra de Jesus explicando as parábolas? Nós lemos no início. Você lembra? Por quê? Porque o coração deles é duro, é como pedra. Está cheio de orgulho, que é a raiz de todo o pecado, o orgulho. Olha o que o rei diz: aquele homem emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, fora do reino, fora das bodas. O que é que tem? Fora da presença de Deus, há trevas. Lembra que Deus fez algo extraordinário, que Ele nos transportou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. É isso que há fora das bodas, da presença do Senhor, trevas. E Ele diz: ali haverá choro e ranger de dentes. E o último versículo: porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Eu não sei se você lembra, mas a citação em João é muito clara, que nós não escolhemos a Deus, Deus nos escolheu. Deus nos conheceu e nos atraiu e nos chamou. Não é a gente que vai de qualquer jeito e acha que vai acessar a Deus. Não é assim. Você só consegue acessar a Deus através da palavra. E como eu brinquei na sexta-feira, a palavra de Deus, ela tem um combo que não foi inventado por essas lanchonetes, foi inventado por Deus. Porque quando você ouve a palavra de Deus, o que é que lhe traz no combo? A fé. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como você chegar a Deus se você não tiver a palavra. Não há como você ter fé em Deus se não tiver a palavra. Não há como você acessar a graça, que é a salvação de Deus, que é as bodas do Cordeiro, que é a vida eterna, se você não tiver fé. Porque é onde a graça transita, é a fé. Sem fé não tem jeito. É por isso que a nossa fé, ela vence o mundo.
Olha, lembra que eu falei, para terminando, da parábola que é tão genial, que é alguma coisa tão impressionante, didaticamente não existe nada igual, a sabedoria e a inteligência que está encoberta, que a parábola leva o passado para o presente para o futuro para o presente para o passado. Escuta o que está em Mateus, capítulo 13, verso 14, e João, capítulo 14, verso 6, muito rapidamente, antes de colocar a parábola, só para a gente sintonizar nessas coisas. Mateus 7, 13 e 14. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. Escute, por que Deus está falando isso? Para aqueles que têm o coração petrificado, duro. O verso 14, por favor. Mateus 13, verso 14. É só complementação, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, e você já sabe disso. Ele precisava cumprir a profecia, e a profecia dizia nitidamente que eles ouviriam, mas não entenderiam. Eles iriam ver, mas não veriam. Eles iriam descer para o coração, mas não iriam compreender no coração. Não teria jeito. Não teria jeito por causa do seu coração. A maior decisão que eu e você poderíamos ter, sem dúvida nenhuma, é nos fazer dignos e abrir o nosso coração para Deus. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, acredite, e a quem o Filho quiser revelar. É o que está em Mateus 11, 28 e 29, e depois você pode acompanhar. Escute, você acha que o rei vai deixar de casar o seu filho por causa da arrogância? Não vai acontecer, de jeito nenhum. Nós estamos em tempos que o amor esfria, como fala Mateus capítulo 24, verso 11 a 14. A iniquidade multiplica, aparecerão os falsos profetas, os evangelhos da facilidade, os evangelhos das fábulas e não das parábolas bíblicas, mas aqueles que perseverarem até o fim, eles serão salvos. Todos serão salvos. O Senhor não permite que perca ninguém. E para fechar mesmo, eu quero usar um texto de Apocalipse, que está no capítulo 19, do verso 7 ao verso 9, só isso. Mas eu quero te lembrar o seguinte, que essa coisa tão rica, a palavra de Deus é tão rica, é tão incrível, é tão maravilhosa, que se você, por exemplo, ler o Salmo 45, você vai ver nitidamente o casamento do unigênito do rei. A descrição disso, se você olhar Zacarias capítulo 3, você vai ver isso também. E tantos outros textos da Bíblia, mas vamos pegar um lá do futuro, de Apocalipse. Olha o que diz: alegremo-nos, exultemos e demo-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, já se preparou, já se ornamentou, já se vestiu, já se perfumou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. É a mesma roupa que Jesus apareceu na transfiguração que eu li para você, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aleluia. Então lhe falou o anjo: escreve, felizes, bem-aventurados, aqueles que são chamados à ceia. Felizes, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro, a ceia das bodas, o casamento do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Você foi chamado? Escute a chamada de Deus.
Se arrependa, tire todo o fermento do pão. Se arrependa dos seus pecados. Escute a palavra, mesmo que sejam ervas amargas. Pare um pouco e ore comigo nesta manhã. Não fique de fora da boda do Cordeiro, da salvação, da verdadeira Páscoa. E daqui a pouco teremos a ceia para relembrar tudo isso. Jesus, Ele desposou a igreja. E eu espero sinceramente que a igreja seja eu e seja você. E isso tudo começa quando a gente crê no nosso coração, verdadeiramente, e confessa com a nossa boca. E é limpo pela palavra, adernado com o Espírito Santo, com o cheiro do Espírito Santo, e recebe as vestes da justiça por quem nos justificou, a Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus te agradecemos por esta lição, mas te pedimos que tu possas fazer a tua salvação nesse momento. Ó Deus, que realmente hoje exista uma festa de celebração da boda do Cordeiro no coração de quem está ouvindo. Ó Deus, que ele possa ser lavado pela tua palavra, que ele possa ser perfumado pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, e que ele possa ser adornado, vestido com os atos de justiça do teu Filho, o príncipe, o Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz assim, oramos a ti, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, amados.